Pessoal, mais questãozinha de cone, vamos lá. Geratriz de um cone de revolução mede 6 centímetros e o ângulo da geratriz com a altura do cone é 30 graus. Qual o volume do cone? Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é qual é a fórmula do volume do cone, né? O volume do cone ele é 1/3 de πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Isso aqui tem que ter em mente que a gente vai trabalhar. O objetivo final é chegar nessa situação aqui. E aí ele fala que a geratriz de um cone de revolução, você lembra lá o cone de revolução? A gente vai ter uma situação parecida com isso aqui, ó. A gente vai ter um eixo, né? A gente vai ter um triângulo do tipo retângulo aqui, ó. Ele vai girar e vai gerar o famoso cone de revolução. E ele fala que o ângulo da geratriz com o ângulo da geratriz com a altura. Então ele está falando desse ângulozinho aqui, ó. Ele está falando particularmente desse ângulozinho aqui. Ele fala que esse ângulo é 30. Então, o que a gente tem? A gente tem um triângulo retângulo, o famoso 30, 60, 90, não é isso? Mas ele fala para mim que a geratriz mede 6. Opa! A hipotenusa, que é a geratriz desse triângulo, mede 6. Então, se você lembra lá do nosso triângulo egípcio, sabe que o oposto a 30 mede metade da hipotenusa e esse aqui só pode medir 3 raiz de 3. Agora vem comigo, olha só. Esse segmento aqui nada mais é do que o raio da circunferência da base do cone e isso aqui é a altura. Opa, se eu já tenho a base, o raio e a altura, fica fácil achar o volume. O volume, ele é 1/3 da área da base. O raio é 3, logo vai ser πr ao quadrado, 9, vezes a altura, que é 3 raiz de 3. Esse 3 eu corto com esse 3, logo o volume desse cone só pode ser 9π raiz de 3. Lembrando, vamos lá de novo, tá? Se você não sabe esse conteúdo aqui de triângulo egípcio, volta lá na plana e dá uma olhada nesse triângulo egípcio. O que o triângulo egípcio fala? É o triângulo 30, 60, 90. Por que eu sei que ele é 30, 60, 90? E primeiro que ele fala que é um cone de revolução. O cone de revolução ele é retângulo, ele gira. E ele fala que o ângulo da altura com a geratriz. O ângulo da geratriz com a altura. Ou seja, aqui a gente é a altura do triângulo retângulo, né, que é um dos próprios catetos. E a geratriz nada mais é do que a hipotenusa. Então, o ângulo da altura com a hipotenusa é 30. Aí, 90, 30, aqui eu sei que é 60. No triângulo egípcio, quando eu tenho hipotenusa, o lado oposto de 30 é metade da hipotenusa e o lado oposto de 60 é a hipotenusa dividido por 2 vezes raiz de 3, que é 3 raiz de 3. Sabendo disso aqui, eu mato a questão toda. Ah, Viana, tem outro jeito de fazer isso? Sim. Você teria que aplicar a regra de seno e cosseno dentro do triângulo retângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Você ia achar o mesmo valor. Mas se você decorar isso aqui, fica bem mais rápido. Bacana? Cheguei, achei o volume do cone. Vamos para o próximo exemplo. Olha o próximo exemplo que ele fala aqui. Um cone equilátero de 50π centímetros quadrados de área lateral. E ele quer saber a soma das medidas da geratriz com o raio. Ou seja, ele quer saber G mais R. Geratriz mais o raio. Ele fala que o cone é equilátero. Qual é a característica do cone equilátero? O G é igual a 2R. Legal? Que o cone equilátero, a característica é que a seção meridiana dele é um triângulo equilátero. Então, a soma das medidas da sua geratriz... Pô, se ele já falou a área lateral, qual a definição de área lateral de um cone qualquer? A área lateral é πr G. Só que como nós estamos falando de um cone equilátero, esse G vale quanto? 2R. Então eu tenho, esse G vale 2R, então eu vou ter 2πr ao quadrado. Só substituir aqui por 2R e multiplicar. Pô, fechou então. A área lateral é 2πr ao quadrado. O que eu faço? Igualo. Eu tenho 2πr ao quadrado é igual a 50π. O que eu faço aqui? Ó? O π eu corto. O 2 com 50 fica 25. O que sobra para mim? Sobra que o raio ao quadrado é igual a 25. Logo, o raio só pode valer 5. Opa, se o raio vale 5, quanto vale o G?
O G é 2 vezes isso o quê? O raio. Então o G só pode medir 10. Se o G vale 10 e o raio vale 5, quanto vale a soma? Então eu sei agora que G mais R só pode valer 15, que é 10 mais 5. E a gente fecha a continha. Bacaninha essa questão. Já trabalhando a ideia de cone equilátero, aqui trazendo um pouco de trigonometria no triângulo retângulo. E pensa num conteúdo que ele é vasto de ser explorado na sua prova. É o conteúdo de cone. Por isso, vamos fazer mais um exercíciozinho. Continua aí.